Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 6, que diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém. Glória a Deus. Amados, temos alguns conselhos aqui do apóstolo Pedro, importantes para a nossa caminhada cristã. Eu quero destacá-los. O primeiro conselho é: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. É isso aí, precisamos nos humilhar. Humilhar fala de reconhecer as fraquezas. Humilhar fala de olhar para si mesmo e ver que precisa de ajuda, de socorro. Humilhar fala de arrependimento, chegar diante do Senhor quebrantado, se arrepender, pedir perdão dos pecados, abandonar. É isso que é se humilhar, porque o orgulhoso, ele não olha para si mesmo com essa consciência, né? Ele está sempre certo, ele é o dono da verdade, né? E essas pessoas não alcançam transformação. Então, que nós possamos realmente nos humilhar, como diz aqui, sob a potente mão do Senhor, sabendo que no tempo certo Ele nos exaltará. Tem um tempo certo. Vamos muitas vezes ser humilhados na nossa caminhada, desprezados, abandonados, né, criticados, mas o Senhor tem o tempo certo de nos exaltar. Mas o caminho da exaltação, ele passa primeiro pelo caminho da humilhação, né? Precisamos nos humilhar, sermos humildes diante de nós mesmos e nos submetendo ao Senhor. Esse é o primeiro conselho maravilhoso. Se você quer ter uma vitória de Deus, se você quer realmente que o Senhor te exalte, honre, reconheça, né, a sua fidelidade com Ele, você precisa ter esse coração humilde, até mesmo para não se ensoberbecer quando Ele te exaltar. Amém? A segunda coisa que nós também temos que refletir é quando ele fala: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como precisamos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, não é mesmo? Somos ansiosos, agitados, inquietos, preocupados, e isso destrói as pessoas por dentro, dá um desespero, dá uma desolação. A pessoa que é ansiosa, ela começa a pensar coisas que não existem, né? Ela começa a ficar desesperada, esquece que Deus cuida dela. Então aqui ele está falando: olha, lance sobre o Senhor sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Ele cuida de você. Lembra disso? Ele cuida. Não tem por que ficar ansioso. É isso que ele está falando. E o terceiro ponto nos remete à nossa guerra diária contra Satanás, contra o demônio, a nossa guerra espiritual, né? Quando ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então nós temos o inimigo, ele está ao derredor, ele está tentando todo momento nos atingir de alguma forma, criando situações, levantando pessoas, mas aqui fala que nós temos que permanecer o quê? Firme na fé, firme, vigilante, não nos deixando dobrar, entendendo essas maquinações malignas, fazendo a guerra correta, não brigando contra o nosso irmão, contra o nosso cônjuge, contra nossos filhos, mas contra Satanás e suas potestades e seus demônios, com o poder de Deus, com a graça de Deus, na oração, no jejum, na leitura da palavra. Essa é a nossa guerra contra as trevas, não contra as pessoas. Então nós temos que ser vigilantes, porque muitas vezes o inimigo usa uma situação, usa uma pessoa para nos aborrecer, para nos entristecer, e isso gera em nós o quê? Uma raiva, um ressentimento e às vezes uma contenda, que vai fazer com que a gente perca a batalha. Sejamos vigilantes. A palavra do Senhor fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Que você possa colocar em prática esses conselhos que o apóstolo Pedro nos dá. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.